Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e de uma forma muito simples, muito clara, para que todos nós possamos aprender sobre essa doutrina tão bonita que é o Espiritismo. Estamos falando sobre o retorno à vida corporal. Então, imaginemos que estamos no plano espiritual. Será que quais são os desafios que nós encontraremos? Nós vamos ter que retornar à Terra. Será que nós escolhemos o nosso corpo? Será que nós escolhemos as provas que teremos que passar? Então, são diversos assuntos muito interessantes para que a gente possa conversar sobre isso hoje. Fique conosco, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Com que prazer retomamos a nossa sequência de estudo do Livro dos Espíritos para que você em sua casa, estando na quarentena ou não, possa acompanhar com a gente essas informações tão preciosas que nos ajudam a entender o que viemos fazer na Terra com um objetivo específico. E isto aqui está acontecendo graças à vontade da Boa Nova, que mantém a sua programação 24 horas no ar, apesar de todos os problemas que possam estar dando por aí. Os trabalhadores estão a postos, lutando para que você tenha uma emissora que fala do bem, que espalha a luz, que faz você se sentir vivenciando a experiência da doutrina espírita dentro da sua casa. E é isso graças à ação de vários trabalhadores que hoje nós queremos homenagear aqui mais uma vez. São a nossa equipe querida, a Fernanda Lima, o Rogério Palma, a Regina Prata, a Solange Paixão, o Leandro e o Fernando Rocha. Graças a eles, você está recebendo tudo isso com muita qualidade. Essa é a nossa equipe tão querida. E que vocês possam participar conosco no dia de hoje. Nós teremos a nossa pergunta, desafio, que eu vou pedir para logo o pessoal colocar para a gente. E você poderá participar. Olha lá, a nossa pergunta desafio de hoje. O espírito pode ser obrigado a renascer? Será que o espírito pode ser obrigado a renascer? É uma boa pergunta para a gente pensar. E você poderá participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior ou através do... Desculpa, vou dar o número do WhatsApp, que é 0 operadora 11 996 433827. Então, envie sua resposta, envie suas perguntas também, porque hoje nós estaremos respondendo as suas dúvidas. Você também pode participar através do canal da TV Mundo Maior, seja no Facebook ou então também no YouTube. Então participe, nós estamos aguardando. As meninas, a Regina, a Solange, estão aguardando as perguntas e as dúvidas para passarem para a gente. Muito bem. Podemos começar, André? Sim, Solange. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos na parte em que nós estamos vendo. Para começar, a gente vai colocar aquela primeira imagem, Fernandinha, por favor, aquela imagem que fala do retorno à vida corporal. Aí você situa no Livro dos Espíritos aonde está esse tema. Está lá entre as perguntas 330 e 343. E você pode acompanhar conosco com a obra espírita aí aberta na sua casa, ou você baixando pela internet. Diversos sites fornecem o Livro dos Espíritos online. Você tem toda a obra pronta para você acompanhar conosco. Nós paramos na semana passada com uma pergunta interessante. Você lembra, Solange, a pergunta da semana passada, desafio? É a pergunta que fala sobre o corpo, não é? Se nós temos o direito, se nós escolhemos o nosso corpo. Se nós podíamos escolher o corpo, não é? Da nossa encarnação. Você se lembra que nós tratamos exatamente disso na pergunta desafio. E agora nós vamos retomar este mesmo tema, porque a pergunta 335, que nós vamos relembrar a você no próximo slide, que a Fernandinha vai pôr pra gente, é a pergunta que terminamos o programa da outra semana, não é? Olha lá, Solange. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Esta é a pergunta que nós fizemos na semana passada. Se o espírito pode escolher o corpo
que ele vai usar na próxima vida. E nós vamos aproveitar e já dar seguimento à resposta, que foi a resposta da pergunta desafio. Olha aí na tela a resposta da pergunta 335. Vamos lá, a Solange vai ler para nós a resposta. Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso, se vence os obstáculos que nele encontra. Mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Ele pode pedir. E essa escolha vai ser ou não autorizada. Então isso nós vimos na semana passada. Queremos aproveitar aqui, põe na geral pra gente, Fernandinha, nós queremos aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro nosso querido André Marosso, que está aqui também nos nossos bastidores, dando sorte pro nosso programa. Um grande abraço, André. Felicidade, lindo trabalho de o Evangelho Diário, junto com tantas pessoas que precisam desses momentos de consolo. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Um grande abraço. E então, agora a gente vai seguir com a pergunta que está dentro da 335, a pergunta logo a seguir, mas que ainda está nesse mesmo tema. A Fernandinha vai colocar para a gente na tela a pergunta 335A. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Você está lá na fila. E aí, quando chega a hora de pular de paraquedas, não é, Solange, que nós falamos aqui da outra vez? Quando chega o momento de abrir a porta do avião, você tem que se projetar, você fala assim, não gostei desse corpo, eu não quero ir lá, não é? Pode o espírito, no último momento, recusar a ligação com aquele corpo físico? Ele pode. Vamos ver o que os espíritos respondem no próximo slide. Vamos lá, Fernanda, por favor. Se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Ou seja, a resposta dos espíritos é que, a princípio, ele pode recusar, ele pode voltar para trás. Ele tem determinados poderes de romper algumas ligações, ainda mais no começo, o próprio espírito. Porém, o que acontece com ele é que, depois de toda a preparação que foi feita, depois de tudo aquilo que se organizou para que ele tivesse um corpo, se ele recua, aquilo que ele vai ter que enfrentar é muito pior para ele do que se ele não tivesse tentado nenhuma encarnação. Se ele tivesse ficado lá quietinho, adiando por mais tempo, isso teria sido menos ruim para ele do que se ele projeta, prepara, respalda todo o seu esforço reencarnatório com a ajuda de espíritos superiores e aí foge, depois de ter já se encaminhado para a reencarnação. Então, é algo que vai ser um peso para esse espírito, que é preferível que ele não faça isso pelas consequências que isso pode gerar para ele como espírito em evolução, ok? E eu quero lembrar a você o seguinte, o nosso programa de hoje está voltado para a continuação dessas mesmas dúvidas do Livro dos Espíritos. Porém, nós hoje teremos menos slides porque nós queremos responder perguntas do programa anterior. Nós temos uma lista aqui de pessoas, telespectadores a quem respeitamos e somos muito gratos por terem participado do nosso programa com vários comentários, mas que nós queremos também aproveitar algumas das dúvidas para abordá-las aqui dentro deste mesmo tema. Então, nós vamos agora ver aquilo que dá sequência a essa questão, que é a pergunta 336 do Livro dos Espíritos. A Fernandinha vai fazer a gentileza de colocar para nós na tela. Poderia acontecer que uma criança deveria nascer... Que deveria nascer? Perdão, poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Olha que pergunta interessante. Diferente. Porque nessa pergunta, Kardec, ele coloca a hipótese que é natural para muita gente, de que o corpo, ele é uma coisa e o espírito é a outra, não é? Ou seja, ele quer saber, uma criança que deveria nascer, um corpo, não é? Um corpo físico que está sendo gerado. Pode ser que nele não houvesse um espírito que quisesse encarnar nela? Ou seja, como se Deus fosse fazendo um monte de corpinhos, e que depois, na hora que vai nascer, é que enfia o espírito lá dentro. Essa era uma ideia
é bastante comum, até mesmo na Igreja Católica daqueles tempos, não é? De que Deus fazia o corpo e enfiava o espírito lá dentro. Então, esta pergunta nos remete a esse raciocínio. Como que é essa separação? Pode acontecer de, na barriga da mãe, o corpo está sendo formado e aí não tem nenhum espírito que queira entrar nele? Não arruma nenhum espírito para entrar na barriga da mãe. Para ocupar pra aquele corpo a hora que ele vai nascer, não é mesmo? Vamos ver o que os espíritos responderam? Vamos lá. Vamos lá. Deus aí proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. Veja só, se há a necessidade de uma criança nascer viável, ou seja, que ela tenha vida, certamente que há um espírito que estará ocupando aquele corpo. E já está predestinado aquele Exatamente. corpo, ou seja, já está definido qual é a criança que vai nascer daquela mãe, daquela gestação. O espírito está, antes de gerar o corpo, já está destinado a realizar aquele encontro que vai ser depois categorizado na união física de pai e mãe, na elaboração de um corpo futuro, através das uniões sexuais. Então, é diferente da pergunta, não é? A pergunta que Kardec fez estava levando em consideração os conceitos daquele tempo para as pessoas leigas. Deus provê, aliás, está destinado antes do corpo o espírito que vai ocupar aquele futuro corpo que ainda não foi formado. Olha só como os espíritos são muito claros. Essa é a resposta que a Fernanda... Põe de novo para nós na tela, Fernandinha, esse mesmo slide. A resposta da 336. Deus proveria a criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. A alma vem antes da criança, o corpo que está sendo modelado. Nada é criado sem uma finalidade. Agora, você observa que aí tem uma expressão bastante interessante. Desde que a criança deva nascer viável. Desde que ela deva nascer viável. Okay? Ou seja, tem que vingar aquela gestação, como o pessoal fala. Aquela criança vai nascer com vida. Não é? Não havendo fuga do espírito antes de nascer, como foi a pergunta anterior, e que aí, obviamente, se rompe a ligação e a criança não nasce com vida, mas havendo a presença da entidade, a presença da vontade do nascimento, a presença dos elementos básicos para que a vida esteja completa, naturalmente o espírito estará ocupando aquele corpo desde antes da sua formação, quando estará, vamos dizer assim, orientando basicamente as estruturas eletrônicas ou eletromagnéticas que vão gerar as moléculas nos seus devidos lugares, os átomos na sua constituição básica. É assim que a doutrina espírita nos ensina em relação à modelagem biológica, ok? E depois, Solange, o que nós temos? Ok, nós vamos para a próxima pergunta. Nós temos as perguntas dos telespectadores, dos internautas e temos também muitas participações aqui. Vamos ver as participações aqui rapidamente? Vamos lá. A Isildinha Carelli. Ela disse que eu acho que pode, se o espírito pode ser obrigado a nascer, a reencarnar. A Isildinha está dizendo que sim, ela acha que pode. Seria uma prova imposta para se reajustar com possíveis infrações à lei. Ok. Nós temos a participação do Luiz Eugênio Lico. Que nos manda um abraço para você de também. Itu, São Paulo. Olá, Obrigado, Luiz. Um grande abraço. A Isildinha também faz algum outro comentário. Sempre quis conhecê-los pessoalmente. Está dizendo que ela mora em Indaiatuba e não conseguiu achar nenhum transporte público para chegar até a nossa casa em Campinas. Ela está reclusa há 33 dias e agora sabe que não tem distância. Quando se é livre e já decidi que vou chegar até vocês. Uma vontade de muitos anos. Obrigado, Isildinha. Um grande abraço também, querida. A Fernanda Biacontini... Não sei se você assistiu a apresentação do Andrea Bocelli domingo, mas tive a impressão que ele cantou a música do programa Alegria de Viver. Beijos de Brasília. Não assistimos essa apresentação, não tivemos essa sorte, mas essa música é muito conhecida, assim, ela é bastante cantada por ele, pela Sarah Brightman, eles cantam bastante a música
que nós cantamos no nosso programa Alegria de Viver. Obrigado, viu, André? Fernanda, isso. Maria José de Portugal. Olá, Maria. Ela manda um forte abraço a todos nós, dizendo que aprende muito com o programa e manda um abraço. A mesma coisa o Vitor Hugo Torres Garcia, lá de Villahermosa, no México. Que legal, Grande abraço, Vitor. nosso querido irmão, trabalhador da doutrina espírita lá em terras mexicanas. Nossa saudação, felicidade para você. Ele comenta a reencarnação de Segismundo. Não sei se poderia fazer efetiva, mas por o sinal que o futuro pai não queria, porque eram inimigos e se dava um aborto. Ela, na verdade, neste caso, não foi o espírito que não queria renascer, não foi ele que foi obrigado, foi o pai que estava se recusando a receber o filho, porque havia sido o seu adversário de vida anterior. Isso está bem descrito nos capítulos 12 e 13 do livro Missionários da Luz, que nós já lemos aqui no nosso programa O Espírito da Letra. Então, essa é a participação do nosso querido Vitor Hugo Torres Garcia, lá do México. Abraço, querido. Obrigada, Vitor. A Neide Moraes Fabris, de Ribeirão Preto, manda um boa tarde a todos. Olá, Neide. A Helena de Campinas pergunta: no trabalho mediúnico, o espírito pode vir como criança dar comunicação? Veja só, a comunicação dos espíritos nas reuniões mediúnicas precisa contar com a emancipação do espírito em relação ao corpo físico. Se ele está numa condição ainda infantil do outro lado, ele pode manifestar-se, geralmente trazido por algum espírito que queira dar aos que estão na reunião mediúnica a oportunidade de receber uma mensagem daquele espírito. Agora, se ele estiver encarnado, o ser que está encarnado precisa estar no momento de emancipação para poder se apresentar numa reunião mediúnica. Não é muito comum, mas não é impossível, não. Então, naturalmente, as manifestações espíritas nas reuniões mediúnicas, elas atendem uma finalidade educadora para os que estão ouvindo e para a entidade que está falando. Se isso for necessário para que o espírito possa transmitir alguma coisa, é possível que as entidades responsáveis pela reunião mediúnica tragam essa criança para se manifestar. Porém, nós sempre dizemos, não pode ser uma coisa que aconteça natural e constantemente. Não é isso? É mais uma exceção do que uma regra. Obrigada, Helena, pela pergunta. Helena é de Campinas. Agora nós temos a manifestação da Marisa Diegues. Ela faz uma pergunta. Essa fuga se deve ao livre-arbítrio? A fuga, ou seja, essa fuga da encarnação se deve ao livre-arbítrio? Sim, é exatamente isso que acontece. A nossa querida Marisa, é a vontade do espírito que nesse momento cria uma barreira para o processo reencarnatório. Ele tem a liberdade de não reencarnar, mas ele será responsável pelas consequências deste refúgio, não é? deste arrependimento tardio. A Neuza de Diadema, gratidão, queridos, ela fala, eu acho que pode. No caso da pergunta desafio. Exato, eu acho que pode desistir da encarnação, né? Mas ela coloca aqui... Não, querida, mas a nossa pergunta coloca... desafio. Ele pode ser obrigado a renascer? Ela responde, eu acho que pode, pois pode ser uma encarnação compulsória. Ele pode ser obrigado a nascer, no caso da pergunta desafio que nós fizemos. Isso, nesse caso seria compulsória. Compulsória. Então ele não poderia, na verdade. Não poderia ou como? Porque ela está dizendo, eu acho que pode. Qual que é a nossa pergunta desafio? Vamos pegar lá, ó. Vamos passar para todo mundo a pergunta desafio. O espírito pode ser obrigado a renascer? Pode. Pode ser obrigado a renascer, isso, ok. é o que ela está respondendo. Isso, é isso aí, tá certinho. Eu acho que pode, pois pode ser uma encarnação compulsória. Isso mesmo. Obrigada, Neuza de Diadema. Obrigada, querida. É que nós estávamos falando da outra desafio, e aí a Solange imaginou que fosse a respeito da pergunta da outra questão que nós fizemos aqui. Vamos lá. Penha Rodrigues. Meu neto vai nascer junho. Estou preocupada com esta pandemia. Por quê? A preocupação vai impedir que aconteça alguma coisa? Não vai mudar em nada. Não é, Penha? Você tem que ter confiança, você tem que ter fé, você tem que ter a certeza de que todas as coisas que precisam acontecer vão acontecer, procurando, é claro, evitar riscos, evitar os problemas naturais. Porém, nós somos espíritos que estamos voltando à vida para exercer uma experiência que nos construa como espíritos. A nossa preocupação é considerada uma preocupação natural, mas ela não deve ser um problema a mais numa questão
que eventualmente já possa estar, já é por si mesmo delicada, que é a gestação, né? O nascimento. Não se preocupe, ore, faça como os espíritos recomendam. Coloque sempre nas mãos de Deus, porque o filho é dele em primeiro lugar. Além não do é que, nosso. parece que as crianças não são tão afetadas pelo vírus, né? Então, se Deus quiser, vai correr A tudo Gabriela Aguiar, aprendo muito com vocês. Um grande abraço aqui do Amazonas. bem. É isso aí, Gabriela. Neide Moraes Fabris. Vai dar Tudo certo. Vamos confiar no Pai. Isso mesmo. Isso aí, Neide. Maria Marcato, boa tarde. Vocês são muito importantes na minha vida. Amo todos da Boa Nova. Obrigada, Neide. E vocês, obrigada, Maria. Vocês que estão nos enviando todas essas manifestações tão gentis, não se esqueçam, dê o seu joinha, compartilhe os nossos programas com seus amigos, envie para seus companheiros de quarentena, porque assim eles também participam, não é mesmo? Temos a Miriam Perger. Sim, a reencarnação é uma necessidade, a não ser que tenha alcançado a perfeição. Isto é uma questão em resposta à pergunta se o espírito pode ser obrigado a reencarnar. Sim, ele pode. Obrigado, Miriam Perger. Obrigada, um abraço, Miriam. querida. Penha Rodrigues, meu pai se apresentou 15 dias antes de desencarnar. Não sei como, não ficou não é? muito claro, né? Mas tudo bem, Penha, depois você explica pra gente melhor. Exatamente. Agora a gente vai voltar, Solange, para as perguntas que estão faltando antes de voltarmos às perguntas que não foram respondidas. É a 336? É a 337 agora, é o slide número 8. A Fernandinha vai colocar para nós. Ok. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Essa é a pergunta desafio, não é? O espírito que está na condição do mundo invisível e eventualmente não queira renascer, por algum motivo, ele pode ser obrigado a renascer? Ele pode? Você que está em casa, você acha que ele pode? Foi a nossa pergunta de hoje, a pergunta desafio. Deus poderá obrigar o espírito a tomar um corpo? Vamos pensar uma coisa. Você tem filhos, não tem? Você fala para o seu filho assim, meu filho, você tem que tomar banho. E ele fala assim, não vou tomar banho. Não vou tomar banho, não quero tomar banho. Você diz a ele, tá bom, você não quer tomar banho, então não toma banho. Um dia sem tomar banho, 2 dias sem tomar banho, 3 dias sem tomar banho. Quer dizer, você vai deixar ele ficar o resto da vida sem tomar banho? O que você vai fazer? Você acha que ele tem a liberdade de conviver em família sem tomar banho? Sem se higienizar? Ele tem uma idade pequena que está submetida à sua responsabilidade. Você vai dizer para ele, o dia que você for grande, você quiser ficar sem tomar banho, você não mora mais aqui em casa, você fica quantos dias sem tomar banho? Mas enquanto você está aqui, você vai tomar banho por bem ou por mal? Eu vou entrar aí no banheiro, você vai entrar no chuveiro à força. Você vai enfiá-lo lá debaixo da água. Então, você acha que, é claro que Deus não vai obrigar um espírito a reencarnar como a gente obriga um filho a entrar no chuveiro, não é mesmo? Cata pela orelha, põe ele lá, abre a água, joga água nele, liga o esguicho do jardim, né? Não. Mas é a pergunta que Kardec faz dentro daquela visão de que nós todos precisamos renascer. Como nós já vimos no programa anterior. É uma necessidade da evolução que a gente reencarne. E agora, então, a Solange vai ler para nós a resposta que os espíritos deram a essa questão e é a resposta da pergunta desafio. Bom, vamos lá, Fernandinha? A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? E vem a resposta. Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Essa resposta é bem elucidativa. Ele pode ter a sua encarnação imposta pelas leis do universo, sobretudo quando faltem a ele as condições de lucidez, de conhecimento para ele mesmo escolher aquilo que ele precisa. Por isso que está dizendo ali, como uma expiação, ele pode ser obrigado a renascer num corpo que tenha uma deformidade, que tenha uma limitação, ou que não seja tão bonito como ele sonharia, para que essa posição no mundo, ou a enfermidade, ou a debilidade,
que o corpo daquele ser que está lá esperando para vivenciar as experiências vai lhe propiciar a fim de que ele se corrija. Então, é natural que uma pessoa que está do outro lado da vida, que vai reencarnar e vai ver que o corpo estará limitando toda a sua volúpia, toda a sua violência, toda a sua maneira agressiva de ser, porque vai lhe faltar vigor, vai lhe faltar um membro, ele vai estar numa situação de debilidade, às vezes preso a uma cadeira de roda ou alguma situação limitante, pode ser que ele não queira. Por isso, como expiação, por todas as coisas que ele já fez de errado e que estão impregnadas no seu perispírito, ele precisará, para corrigir-se, enfrentar uma situação de debilitação, neste caso. E então, ele pode sim, e é sim, colocado num corpo que ele não gostaria e vai ter que enfrentar isso para aprender. Assim, ele vai passar por uma situação de dificuldade e terá como meditar a respeito daquilo que ele já fez para os outros e que agora ele vai ver como dói na própria carne. É a educação, é a pedagogia divina que ajuda o espírito, porque ele carrega com ele as debilidades maldosas que ele produziu nos outros. Não estamos dizendo com isso que todas as pessoas, todas as crianças, jovens que tenham nascido com debilidade sejam espíritos maus. Não. Estamos dizendo que às vezes há um espírito rebelde endereçado àquele corpo que ele precisa. Agora, existem espíritos que pedem para nascer com debilidades para avançarem mais depressa. Nesse caso, não estão em expiação. Estão enfrentando uma prova que eles mesmos pediram. Geralmente são espíritos mais dóceis, resignados, positivos, não se incomodam tanto, não reclamam. Agora, os outros não. Os outros são cachorro preso na coleira, né? Rosnam para todo lado. Então, é uma forma de Deus permitir que um espírito que ainda não tinha consciência lúcida do mal que havia feito, perceba agora em si mesmo o mal que estava fazendo. Então, por isso que ele pode sim ter uma reencarnação imposta, ok? André, nós temos várias participações daqui, Vamos da lá. Rosimere Silva, a Lisiane Soares, a Diana Soares, a Alessandra Araújo, todo mundo mandando um oi, estamos aqui, gostamos do programa, obrigada pessoal, Maria do Carmo Vieira, e nós temos aqui uma pergunta que é da Neuza de Diadema, ela fala o seguinte: até que ponto nós, espíritas, estamos preparados para o desencarne? Pois nesse momento vejo muito desespero até mesmo dos espíritas. Ô Neuza, tem muita gente que se diz espírita, mas está longe de ser espírita. Tem muita gente que se diz cristão, mas dá um trançapé todos os dias nos seus semelhantes. A qualificação que a pessoa atribui a si mesma não significa que ela é aquilo que ela diz que é. E é justamente nos momentos da dificuldade que a fé das pessoas é testada. Por isso que é muito bom passar por aquilo que estamos passando. É importante, porque é isto que vai revelar em nós qual é o grau de fidelidade. A fé significa fides, em latim. Palavra que deu origem, além de fé, a fiel, confiança, fidelidade. É agora que as pessoas são testadas. Por isso é que, realmente, tem muita gente que é médium, que tem medo de morrer, que gente que é vidente, que não gosta de ver espírito, e gente que conversa com o espírito todo dia, mas que tem pavor da morte, não pode ir no cemitério, que chega em casa, arranca sapato, arranca roupa, vai tomar banho porque não quer pegar o pozinho da cova. Essas coisas não têm nenhum sentido. É aí que a pessoa mostra que ela não é aquilo que ela diz que é. Muito obrigado, Neuza. Um grande abraço, querida. Muito bem, nós temos também a participação da Drica, temos o Edson do Rio de Janeiro, manda um abraço fraterno para todos, para nós. Obrigada, Edson. Nós temos a Zita, lá da Itália. Um beijo, Zita. Beijão. Põe a gente aqui na geral, aqui, Fernandinha. Beijo para você, Zita, lá de Legal, Torino. Zita. Um beijo grande. Tudo de bom, querida. A Marisa Diegues, mas aí como fica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio da pessoa ser forçada a renascer? Como fica o livre-arbítrio do seu filho de não querer tomar banho? Ele tem esse livre-arbítrio? Ele pode querer fazer uma coisa que seja prejudicial a ele e você não faz nada?
Existe uma coisa interessante na doutrina espírita que se chama leis morais. E você vai encontrar nas leis morais, Marisa, uma lei que é superior a todas as outras. Ela se chama lei de progresso. A lei de progresso é superior a todas as outras. Porque mesmo quando uma pessoa diga, eu não quero progredir, ela vai progredir pela força das coisas. Ninguém pode se opor ao progresso, nem o nosso livre-arbítrio. É assim que funciona. Esta lei do livre-arbítrio impulsiona toda a criação para dias melhores, para status diferenciados, para mais claridade, para mais evolução. Portanto, os espíritos, quando não estão capacitados para decidirem, porque não têm compreensão, nem têm maturidade, eles são supridos na sua decisão por aqueles espíritos que já têm o conhecimento que lhes falta. Por isso, não há uma infração à lei de liberdade, apenas que o indivíduo não sabe utilizá-la. Ele não tem ainda maturidade para usar o sentido da liberdade, porque ele não sabe escolher. Então alguém mais sábio escolhe por ele e o coloca na condição para que ele melhore. É a mesma coisa que se você tem o seu filho pequeno, você perguntar para ele, filhinho, você quer ir para a escola? Tem que levantar cedo, vai ficar longe da mamãe, do papai, vai ficar com um monte de amiguinho, vai ter que dividir as coisas com ele. O filho vai falar assim, não, eu quero ficar em casa, eu quero ficar aqui, dormir até onde quiser, eu quero brincar com meus brinquedos, eu não quero ir para a escola. Ué, ele tem o livre-arbítrio? Ele tem. Mas ele sabe exercer o livre-arbítrio com conhecimento a benefício dele mesmo? Não sabe. Tanto que você diz, não senhor, você vai para a escola sim, eu já matriculei você, já comprei tudo para você poder ter uma excelente aula e você vai para a escola. E você leva o filho na escola, o filho arma um escarcéu, grita, bate em todo mundo, morde a professora porque ele se revolta, ele não quer, mas você deixa ele lá. Nem que você fique lá com ele, mas até ele se acostumar. Porque ele não sabe escolher. É assim que funciona. André, tem outra participação aqui da Claudineia Tordato do Carmo, que eu acho que você pode já complementar, porque ela pergunta, mesmo que esse reencarne seja ele venha com uma debilidade mental, sim, mesmo assim ele pode... Claudineia, a doutrina espírita é tão rica que ela nos explica que os problemas ligados às deficiências da mente geralmente estão enraizados no perispírito por um ato daquele espírito em vida passada. Quando não são debilidades solicitadas pelo espírito, que pode acontecer, geralmente são causadas por ações mecânicas destrutivas que aquele espírito causou ao corpo que ele já teve, que era sadio, e que lesou os tecidos da mente, os tecidos que iam modelar o cérebro físico. Então, quando ele vai renascer, ele precisa transferir esse desajuste vibratório que estava no seu perispírito, na região da mente, do cérebro perispiritual, para o corpo. E é isso que gera a deficiência, que gera o problema nesta área. Então, não é uma punição, é uma consequência. Entenda isto. Ele está sendo colocado em um corpo graças ao que ele mesmo fez no passado. E ele precisará reparar. Então é fruto da sua escolha. E ele vai passar pelo tempo que ele precisa até que ele possa, depois de desencarnado, ter de novo o perispírito em equilíbrio, reajustado nas suas linhas de força, porque teve drenado para um corpo de carne mais denso o desequilíbrio que ele havia produzido no passado de forma voluntária. Tá bom? Muito obrigado, querida irmã. É a nossa querida Claudineia, ok? E aí, Solange? Olha, nós temos várias participações com perguntas assim, que não estão ligadas ao tema. Deixa eu pegar algumas perguntas que nós ficamos de responder. Uhum. Nós temos do programa passado a pergunta da Nilza Bassalobre. Ela escreveu para nós, após a morte, quantos anos demora o espírito para reencarnar? Olha, dependerá de muitas coisas. Não existe uma regra fixa de tempo destinado à reencarnação. Pode demorar um pouco tempo e pode demorar muito tempo. Depende da evolução do espírito e de tudo aquilo que ele precisa fazer para corrigir-se. Nós temos, no caso do nosso programa O Espírito da Letra, um livro Entre a Terra e o Céu. É o caso da reencarnação do espírito Júlio. Neste caso, ele reencarna poucos meses depois da desencarnação. Ele nem deixa a condição de corpo espiritual pequeno.
de criança. Ele se mantém criança lá junto com a Mariana, com os espíritos que cuidam desses seres que estão destinados a uma reencarnação rápida, e ele permanece assim. Então dependerá muito de cada caso, o tempo de demora para renascer, ok? A Cristiana de Cássia de Azevedo Oliveira pergunta: como fica a questão dos espíritos que fizeram uso de substâncias que degradam sua condição física e moral? Penso que nesse caso, muitas vezes, eles não tenham escolha, já que muitos ainda não tenham consciência da importância do corpo para o desenvolvimento do espírito. Bem, Cristiana, tudo aquilo que nós fazemos em prejuízo do nosso corpo físico, como um patrimônio que não nos pertence, que a gente não está respeitando, ele fica marcado como uma desagregação que nós teremos que repor, nós teremos que reparar. É como quando você aluga uma casa, quebra a janela, estraga o piso, destrói os batentes, a hora você vai embora, você tem que pôr tudo em ordem. Você tem que, ou o dono vai chamar você na justiça para você indenizá-lo por aquilo que ele teve que gastar. No ponto de vista biológico, acontece a mesma coisa. Nós estamos deteriorando um corpo físico que estará repercutindo no nosso perispírito. Nós vamos carregar esses defeitos e essas debilidades para o nosso futuro reencarne. E quando nós reencarnarmos no futuro corpo, as deficiências que nós implementamos no corpo perispiritual pelos equívocos, pelo uso de bebida alcoólica, cigarro, droga, excesso de comida, excesso de pensamento ruim, de maldades, tudo fica impregnado em nosso perispírito. Vão todas estas coisas repercutir na modelagem do futuro corpo. E aí nós vamos vir com problema pulmonar, com problema hepático, problema cardíaco, circulatório, e a gente não sabe de onde. Veio justamente disso que você está dizendo, como consequência, em grande parte dos casos, de uma vida indisciplinada que nós levamos. Isto vale para a nossa vida de agora. Se você quer ter um corpo melhor no futuro, o próximo corpo melhor, melhore suas condutas hoje, porque você está modelando a sua futura casa, ok? Obrigado, querida Cristiana. Um grande abraço para você. A Elizabeth Lopes: ouvi dizer que os espíritos puros têm plena liberdade de escolher o seu corpo. Ao restante das pessoas, a reencarnação é imposta por outros espíritos que ajudam a reencarnar. Eu acho que é a escolha do corpo. Elizabeth, veja só, existe um pequeno equívoco nessa sua colocação. Os espíritos puros não reencarnam mais. Eles são a única classe que não precisa mais reencarnar, que não toma mais nenhum corpo de carne. Portanto, os espíritos puros não reencarnam. Os demais espíritos das outras duas ordens, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos, estes espíritos estão submetidos ao processo reencarnatório. Porém, quanto mais elevado vai sendo a evolução, mais elevada é a evolução do espírito, mais ele participa do processo reencarnatório. Ao ponto de que, chegando a um certo nível, é ele mesmo quem coordena a sua própria reencarnação. Contando com o apoio de outros, e a autorização divina, obviamente, é ele mesmo quem faz todo este processo. É muito interessante. Então, vejam que a nossa evolução espiritual nos garantirá uma condição melhor no processo reencarnatório, com o controle, com a nossa participação, inclusive, tá bom? Agora, aqueles que são muito burraldinhos, aqueles que são muito teimosinhos, aqueles que são muito atrasadinhos, esses vão ter que reencarnar mesmo contra a sua própria vontade. A Inês Paz fala o seguinte: e quando nós temos um corpo perfeito, mas temos os dedos dos pés tortos, deformados, e mesmo com cirurgia não conseguimos consertar, por que disso? Bem, Inês, é alguma coisa que você está resgatando dentro daquilo que você se propôs. A todas as dinâmicas biológicas que a medicina tem realizado, tem facilitado à humanidade, são para beneficiar os sistemas funcionando novamente perfeitamente. Porém, quando isso não dá certo, é porque eventualmente nós ainda precisamos aprender a valorizar aquela circunstância, a ver aquela situação não como um fator debilitante, um fator que nos humilha, mas a vencer em nosso interior aquilo que eventualmente nos faça nos considerar um pouco
tristes, indignados. Não, vai em frente. Você está com os dedos tortos, mas você tem o resto que funciona. Tem tantas coisas boas e você poderá ajudar as pessoas apesar deste pequeno detalhe, tá bom? Agradeça sempre por isso, porque certamente estas são coisas que vão beneficiar o seu espírito. Bem, Solange, vamos voltar aqui aos nossos... participações aqui, que André. coisa linda. Olha só, peraí, deixa eu retomar aqui. Bom, tava... Olha lá, nós temos Gé de Alta Floresta, Mato Grosso. Nesse período de pandemia, o que os espíritos têm a nos falar e o que temos a aprender com tudo isso? Deixa eu falar para ele, quem que é, Sô? Gé de Alta Floresta, Ô, Mato Gé, Grosso. nós fizemos uma palestra lá na TV Alvorada Espírita, está lá, Coronavírus Mental. Procure assistir, é do dia 16 de março, no YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Coronavírus mental, nós estamos respondendo isso com todas as letras e as outras palestras que fizemos, inclusive a de ontem à tarde, está também tratando deste tema, da saúde, da enfermidade, como devemos enfrentar isso e por que estas coisas acontecem, tá bom? Obrigado pela sua participação. Não, antes dessa pergunta, tem uma da Cláudia de Campinas. Ela fala, quando nós perdemos uma gestação, de alguma forma é culpa dos pais essa perda? Bem, Cláudia, nós não sabemos que se toda a perda de gestação é alguma responsabilidade paterna. Talvez ela tenha acontecido porque alguma coisa no meio do caminho não deu certo na construção biológica. Às vezes o corpo que estava ali programado, ele sofreu uma alteração genética. Então o mundo espiritual produz um aborto espontâneo para que o futuro novo corpo possa ser modelado conforme as necessidades daquele espírito. Às vezes pode acontecer de se tratar de uma limitação difícil de ser superada em função de uma lição que os espíritos dos pais precisam enfrentar também. Então, existem vários motivos. Nenhum deles é para punir com rispidez, é para educar, seja o encarnado, seja o espírito que vai precisar daquele corpo, tá bom? Muito obrigado, Cláudia. Nós temos a pergunta da Gabriela Guiar, lá embaixo. Tem uma dúvida quanto aos espíritos de baixa vibração nesse momento. Gostaria de saber se estão sendo levados para outros planetas ou estão sendo extintos. Bem, não existe essa figura da extinção de espíritos. Deus não corrige algo que tenha feito errado, porque Deus não erra. Então, Deus aperfeiçoa sempre, dá chance para todos nós melhorarmos. Se nós não somos bons alunos em uma escola bastante generosa, é porque às vezes precisamos de uma escola mais ríspida, uma escola menos avançada, mais tosca. Então, já há um bom par de décadas, muitos espíritos já não podem mais renascer aqui no mundo, estão sendo levados para outros mundos. E aqueles que estão sendo encaminhados para a reencarnação, boa parte deles vem vindo da região umbralina mais densa, mais escura, para terem uma última chance. Porém, os que não estiverem em harmonia serão levados embora para outros mundos, onde continuarão a evoluir, como já aconteceu com a Terra e como já aconteceu conosco. Nós estaremos evoluindo sempre em qualquer lugar onde Deus nos coloque. É esse o destino dos alunos de uma escola. Muito obrigado, querida. Bom, nós temos várias participações. No final aqui tem uma pergunta bem grande, André, Não, Solange, nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos mandar o nosso abraço para Rosimeire Silva. Isso. Depois do Gé de Alta Floresta, né? Maria Silva, que bom. Estando em casa, Isso. Posso vê-los e ouvi-los. Cícero Jorge Carvalho, Andréa Daldi. A evolução pode se dar em outros mundos, a Terra é apenas um deles. Isso mesmo, Cícero. É isso mesmo, a evolução se dá em toda parte. A Andréa Daldi, que diz que do desencarne em si não tem medo, mas a maneira como ela pode ser que morra, não é? Ter que enfrentar uma epidemia. A Cris Guerin, obrigado. Ela dá um exemplo de alguém obrigado a nascer interligado com seu irmão gêmeo, sendo que eles foram inimigos em outras vidas. Isso para que Pode eles acontecer, aprendam a se amar, né, e se perdoar. Se estejam assim muito ligados um ao outro. Alex Rosa Camargo, Gabriela Guiar, Aldete Valença, Marisa Diegues, a Sandra Lima, a Dulce dos Anjos, nossa querida Dulce, o Bruno Leão, a Elis Junqueira, a Enila Parra. Nós não vamos ter como falar com todo mundo, porque só faltam 30 segundos para o nosso programa acabar. Isso. Então, dá a mão aqui, Solange. Vamos Gente, lá, aqui na geral,
É uma alegria ter vocês e a gente espera contar com todos no nosso próximo programa. Dá o seu joinha. Antes, porém, vamos falar da live, que já está disponível Isso, lá na TV Alvorada Espírita. Vale a pena assistir. Lá na TV Alvorada Espírita já está disponível no YouTube da TV Alvorada Espírita, a live do dia 5 de abril. Você não pode perder, dá uma olhada. Isso. Até Obrigado, mais. gente. Até a próxima. Beijo grande. Até lá. Espiritismo sem mistério.